Caros alunos, este é o terceiro material de apoio para as atividades remotas do curso de Cálculo 4. Hoje nós vamos falar sobre o método da separação de variáveis. O método de separação de variáveis é um método para a resolução de equações diferenciais parciais. Então vamos explicar o que é uma equação diferencial parcial. Uma equação diferencial parcial é uma equação envolvendo derivadas parciais. Por exemplo, dado uma função u, dependendo das variáveis x e y, nós temos que a derivada da u em relação a x, depois em relação a y, menos a derivada da u em relação a x é igual à derivada da u em relação a y duas vezes, mais xy2. Isso é uma equação diferencial parcial. As equações diferenciais ordinárias, que foram as que vocês estudaram no curso passado, ela envolvia apenas derivadas comuns de funções com uma variável. Agora nós estamos tratando de funções com mais de uma variável, aqui no nosso exemplo com duas variáveis, envolvendo as derivadas em relação a essas variáveis. Nós podemos usar uma notação mais simples, mais leve. Essa aqui é a notação padrão, que vocês certamente conhecem do cálculo 2. E essa aqui é uma notação mais leve. Nós escrevemos o x e y ao invés de dx, dy, du, dx, du, dy. É uma notação mais enxuta. E podemos escrever a notação de forma ainda mais enxuta, omitindo os parênteses. Nós vamos tratar do problema do calor numa barra. O nosso foco é a função que nos dá a temperatura de uma barra num ponto x e num tempo y. Aqui nós temos representada uma barra que é tridimensional e nós temos aqui um corte plano dela, uma representação plana dessa barra. Então, digamos que aqui nós tenhamos um eixo x, aqui um eixo y e um eixo z que não aparece na figura. É uma barra homogênea, uma barra uniforme, uma barra isolada termicamente nas laterais, exceto nas extremidades. Nós vamos olhar aqui para duas seções, para dois cortes aqui dessa barra. Um corte na posição x0 e um corte na posição x0 mais delta. Imagine, então, que este corte, quando é feito, nos dá uma superfície. Uma superfície que tem área A. E aqui nós temos também uma superfície com área A, já que essa é uma barra homogênea. Agora nós vamos falar da transferência de calor entre duas placas. Nós temos que a transferência de calor entre duas placas por unidade de tempo é dada pela fórmula transferência de calor igual a K, que é uma propriedade do material, é a permeabilidade térmica, A, que é a área das barras, T2 menos T1, que é a diferença de temperatura entre as barras, e D, que é a distância entre as barras. Estamos imaginando duas barras paralelas. Então, agora seja Q de xt a função que dá a temperatura em função da posição na barra e no tempo. Essa é a função que nós queremos estudar. Nós queremos uma equação diferencial que nos leve a essa função. Muito bem. Agora nós vamos reescrever essa mesma fórmula utilizando o Q de xt. Então, a temperatura T2 é o Q de x0 na posição x0 mais delta no tempo t. E o T1 é
a temperatura na posição x0 no tempo t. E a distância? A distância entre as duas placas é a distância entre o ponto x0 e o ponto x0 mais delta, que é delta. Tomando um limite, nós vamos ter o fluxo. Isso aqui é por unidade de tempo. É a transferência de calor por unidade de tempo. Se nós queremos a transmissão instantânea, nós fazemos nós temos o fluxo. Quando nós estamos falando aqui de uma transmissão num instante, e não só num instante, mas nós deixamos de falar aqui de uma sessão para outra, estamos falando só numa sessão, nós estamos aproximando essas duas sessões. À medida em que nós aproximamos essas duas sessões, nós obtemos a grandeza fluxo, que é uma grandeza que enxerga apenas uma sessão e não um intervalo entre duas sessões. Então, fazendo o limite, aproximando as duas placas, fazendo o limite quando o delta tende a zero, o que nós obtemos aqui é justamente na verdade, eu queria chamar de U essa função aqui e escrevi Q. Então, esse U aqui é justamente esse Q. Então, quando nós fizermos o limite quando o delta tende a zero, nós vamos obter justamente a derivada dessa função aqui, que eu gostaria de ter escrito U, em relação a x. O limite disso daqui, quando o delta tende a zero, é a derivada da função em relação a x. Agora, por que do sinal negativo? O Q é a constante que estava aqui, o A é a constante que estava aqui, essa aqui é a derivada no limite. E por que o sinal negativo? O sinal negativo é justamente porque, se eu tiver a temperatura em x0 mais delta maior do que em x0, aqui eu vou ter um número positivo. Então, se a temperatura aqui para a direita estiver maior do que a temperatura à esquerda, essa derivada aqui ela vai ser um número positivo. Acontece que, se a temperatura for maior à direita do que à esquerda, o calor vai fluir da direita para a esquerda. Então, ela vai fluir no sentido inverso. E mesma coisa, se a temperatura estiver mais baixa à direita do que à esquerda, esse número vai ser negativo. Essa derivada vai ser negativa. Só que o calor vai fluir no sentido positivo. Então, o calor flui no sentido inverso dessa derivada. Por isso o sinal negativo. Então, com isso, nós obtivemos a função f, que nos dá o fluxo em x0 no instante t. Agora, o nosso objetivo é obter uma equação diferencial. A maneira mais prática ou mais eficiente de se obter uma equação é calcular alguma coisa de uma maneira, depois calcular essa mesma coisa de outra maneira e igualar os resultados. E essa coisa que nós vamos calcular de maneiras diferentes é a variação de energia num setor da barra no intervalo de tempo. Então, nós estamos considerando a barra de x0 a x0 mais delta e vamos calcular a quantidade de calor que entra menos a quantidade de calor que sai. Nós vamos calcular a variação da quantidade de calor, da energia térmica
naquele setor da barra, entre aquelas duas seções. Para isso, nós vamos fazer, como nós estamos considerando um sentido positivo para a direita no eixo X, nós vamos calcular a energia que entra ou a energia que passa pela seção x0 menos a energia que passa pela seção x0 mais delta, num intervalo de tempo. Então, a energia que passa pela barra pela seção x0 é a integral do tempo zero até o tempo do tempo t0 até o tempo t0 mais tal. De quem? Do fluxo. Então, esse aqui, o fluxo, nos dá uma passagem instantânea de calor. A integral do fluxo vai dar a quantidade de calor que passa no intervalo de tempo. Então, essa aqui é a quantidade que passa pela seção x0. E essa aqui é a quantidade que passa pela seção x0 mais delta. Então, essa aqui é a variação no setor. É a variação entre as duas seções, do calor, da energia térmica entre as duas seções. Agora nós vamos substituir o F, a função fluxo, pela expressão que foi encontrada para ela no slide anterior. Então, o fluxo é menos Ka derivada da U em relação a x, então, na posição x0 no tempo t. Agora, nós simplesmente vamos colocar aqui na mesma integral, já que nós estamos com o mesmo intervalo de integração. E, finalmente, nós vamos usar o teorema fundamental do cálculo e vamos chegar aqui. Bem, o que o teorema fundamental do cálculo nos diz? Apenas relembrando. A integral de uma função de x0 a x0 mais tal é o quê? É a primitiva dessa função calculada em x0 mais tal menos a primitiva dessa função calculada em x0. Então, quem é uma primitiva para a derivada da U duas vezes em relação a x? A primitiva dela é a U derivada uma vez em relação a x. Se eu pego U derivado em relação a x e derivo de novo, eu tenho U derivado em relação a x duas vezes. Então, a primitiva da função U derivada em relação a x duas vezes é a função U derivada em relação a x uma vez só. Então, a integral, pelo teorema fundamental do cálculo, a integral da U derivada em relação a x duas vezes, de x0 a x0 mais tal, é a primitiva dela calculada no ponto x0 mais delta, que é delta, que não é tal. x0 mais delta, menos a primitiva dela calculada no ponto x0. Muito bem. Então, aqui é delta, que não é tal. Então, nós obtivemos esta expressão aqui para a variação de energia num setor da barra no intervalo de tempo. Agora, nós vamos calcular a mesma coisa, vamos guardar esse resultado e vamos calcular a mesma coisa de uma maneira diferente. Então, a variação, vamos retomar aqui o conceito de calor específico. Seja C o calor específico do material e ρ a sua densidade. Então, nós temos que a variação da energia vai ser a variação do calor vezes a capacidade térmica
daquele corpo. Mas que é a capacidade térmica do corpo? A capacidade térmica do corpo é a densidade vezes o volume. Quem é o volume? O volume é a área vezes a espessura. Então, ele é um A vezes ΔX. A vezes ΔX dá um volume. Quando fizer essas placas se aproximarem, esse ΔX vai virar um dx. Então isso daqui, área vezes espessura dá um volume, isso vezes ρ dá uma massa, e isso vezes C dá a capacidade térmica. Então, a integral de x0 a x0 mais delta a x0 mais delta, ele nos dá a capacidade térmica. E a derivada da U em relação a T nos dá a variação de temperatura. Capacidade térmica vezes variação de temperatura dá a quantidade que variou a energia térmica. Então, a integral de x0 a x0 mais delta nos daria uma capacidade térmica, e a integral disso no tempo, da variação de temperatura no tempo, nos dá então a variação da energia. Então, nós calculamos a mesma coisa de duas maneiras diferentes. Igualamos os resultados. Então, este aqui foi o cálculo feito de uma maneira e este aqui foi o cálculo feito de outra maneira. Nós podemos tirar essas constantes da integral. C é constante, A é constante, ρ é constante. E esse A vai simplificar. E essas integrais, nós temos que a integral disso aqui numa região é igual à integral disso daqui numa região. A integral do que está neste membro aqui numa região é igual à integral disso que está aqui na mesma região. Que região? A região que vai de x0 a x0 mais delta e de t0 a t0 mais tal. Isso aqui é um quadrado no plano de integração. Então, nós temos uma função u, que é definida de um determinado ponto, de um determinado tempo zero a um determinado tempo final, de um determinado tempo inicial a um determinado tempo final, e de uma barra cujo comprimento vai de 0 a L. Aqui nós tomamos, dentro desse retângulo, que é o domínio da função u, nós tomamos um subretângulo. Nós tomamos um pedaço menor que vai de x0 a x0 mais delta e de t0 a t0 mais tal. E nós provamos aqui que a integral deste primeiro membro neste retângulo é igual à integral deste segundo membro neste segundo retângulo. Isso por si só não é suficiente para afirmar que as duas coisas são iguais. Se duas funções têm a mesma integral num determinado retângulo, isso não significa necessariamente que elas sejam iguais. Mas o ponto é que este x0, esse delta, esse t0, esse tal, eles são arbitrários. Então, isso quer dizer que eles poderiam ser eu poderia ter tomado aqui qualquer subretângulo do domínio. Então, nós provamos que para qualquer
qualquer subretângulo aqui no domínio, qualquer pedaço que nós tomemos aqui do domínio, a integral dessas duas funções aqui, as integrais são iguais. Então, como elas são iguais para qualquer intervalo ali no domínio, para qualquer retângulo ali no domínio, nós podemos afirmar que elas são iguais. Então, nós não estamos afirmando que elas são iguais simplesmente porque elas têm a mesma integral num determinado retângulo. Nós estamos afirmando que elas são iguais porque elas têm a mesma integral em qualquer retângulo. Aí sim nós podemos afirmar que essas duas funções são iguais. Agora nós vamos fazer K grande igual a K pequeno sobre C ρ. E esse K é chamado de difusibilidade térmica do material. A equação do calor, então, ela vai poder ser escrita desta maneira aqui. A derivada de U em relação a T é igual a K vezes a derivada de U em relação a X duas vezes. Esse K aqui é positivo, necessariamente, porque isso aqui é uma permeabilidade térmica, aqui é calor específico e aqui é densidade. Todos esses são números escalares e são positivos. Então, nós encontramos uma equação diferencial parcial. Então, qualquer que seja a função que nos dê o calor num ponto e num instante, numa barra, num ponto de uma barra, num determinado instante, ela deve satisfazer essa equação diferencial. Essa equação diferencial, então, ela rege o comportamento da função temperatura. Mas isso não basta. Nós temos uma equação que rege o calor da temperatura, mas isso não basta para saber qual é a temperatura da barra em qualquer posição, em qualquer instante. Nós precisamos também saber como a barra estava no estado inicial. E como a barra estava no estado inicial, é U de x em qualquer posição, 0. 0 é um instante inicial. Isso é o que nós chamamos de uma condição inicial, igual a f de x. Então, f de x é uma função somente em x, que nos diz a temperatura em cada ponto da barra no instante zero. É uma condição inicial. É bastante intuitivo que seja preciso saber qual era a posição, qual era a temperatura inicial de cada ponto da barra para projetar qual vai ser a temperatura da barra posteriormente, em algum momento futuro. E nós vamos ter também condições de fronteira. Então, nós vamos estabelecer como condição de fronteira, essa é uma condição de fronteira, digamos assim, pouco natural no estudo de uma temperatura da barra, mas é o problema que nós vamos estudar inicialmente. É claro que depois esse problema pode ser estudado com outras condições de fronteira, mas nós vamos precisar de uma condição de fronteira, uma condição de como se comportam os extremos, as extremidades da barra. As extremidades da barra, no nosso problema, não estão necessariamente isoladas. Nós vamos impor a condição inicial de que a barra tem uma temperatura constante igual a zero nas extremidades. Então, isso aqui,
U de t zero, ou seja, U na posição zero, em qualquer instante, é igual ao U na posição L, que é a posição final, também em qualquer instante, é igual a zero. Então, aqui estou dizendo que essa barra é mantida a temperatura, os extremos da barra são mantidas a temperatura zero o tempo todo. Nós vamos abordar esse problema, que é um problema de valor inicial, ou seja, nós vamos procurar uma função U que satisfaça essa equação inicial, que é a equação que rege o comportamento da transmissão de calor, numa barra onde a temperatura inicial é dada pela função f e cujas extremidades são mantidas a temperatura zero. Então, nós vamos procurar uma função que satisfaça essas três condições. A equação diferencial, a condição de valor inicial e as condições de fronteira. Para isso, nós vamos usar o método da separação de variáveis. Então, uma função ela é separável quando existem duas funções, aqui, por exemplo, f e g, de modo que u de xt é igual a f de x vezes g de t. Então, funções dessa forma são separáveis. Então, por exemplo, xy, digamos que u de xt é igual a xy. Isso é uma função separável. Basta pegar f de x igual a x e g de y igual a y. Seno de x cosseno de x também é separável. Basta pegar f de x igual a seno x, g de x igual a cosseno x. Essa aqui também é separável. Basta pegar f de x igual a e elevado a x2 e g de y igual a tangente de y. Essa aqui já não é separável. Seno de xy ou x mais y. Essas aqui não são separáveis. As três primeiras são separáveis. As duas últimas não são separáveis. Então, nós vamos procurar agora uma solução separável para a função u. O que nós vamos utilizar agora é um método heurístico. O que é um método heurístico? Olha, suponhamos que exista uma solução que tenha determinado formato. Vamos ver quem vai ser essa solução. Então, nós não estamos dizendo que a solução dessa equação diferencial tem que ser um f de x vezes um g de t. Não estamos dizendo que a solução tem que ser dessa forma. Acontece que se a solução for dessa forma, nós temos um método para encontrá-la. Nós temos uma maneira de encontrá-la. Então, o que nós vamos fazer é supor que exista uma solução que seja dessa forma. Será que existe uma solução nesse formato? F de x vezes g de x? Vamos ver se ela existe. Então, agora nós vamos operar como se nós tivéssemos encontrado essa solução. Nós não sabemos se a solução existe, mas nós vamos trabalhar como se ela existisse. Nós não sabemos, nós não provamos que ela existe. Vamos trabalhar como se ela existisse, supondo que ela exista. E aí nós vamos encontrar quem ela deve ser. Então, ao final do nosso trabalho, o que nós vamos obter é o seguinte: se houver uma solução separável, essa solução tem que ser desta forma, tem que ser essa daqui. E aí nós temos que pegar o resultado, porque aquele resultado não nos diz que aquela é uma solução.
Ela nos diz que, se porventura existir uma solução daquela forma, a solução é aquela. Aí nós temos que pegar aquela solução e verificar se realmente é a solução. Então, esse é um método para nos dar pistas do que pode acontecer. Então, aqui nós estamos relembrando quem é a equação diferencial que nós queremos satisfazer e nós estamos escrevendo a função u de tx como uma função separável, como uma f de x vezes g de t. Se a função u de xt é f de x vezes g de t, então a derivada da u em relação a t vai ser f de x vezes g' de t. Porque se a função f não depende de t, quando eu derivo essa função aqui em relação a t, ela se comporta como uma constante. Então, a derivada em relação a t vai ser f de x, g' de t. E a derivada em relação a x duas vezes vai ser a derivada da f em relação a x duas vezes, vezes g de t. Porque quando nós estamos derivando em relação a x, essa g de t, como não depende de x, se comporta como uma constante. Então, a nossa equação diferencial, essa equação diferencial, escrita como utilizando u como f vezes g, ela fica f de x vezes g' de t igual a k, f duas linhas de x, g de t. Agora, nós vamos dividir por k, dividir por g e dividir por f. Para fazer isso, nós temos que supor que f e g nunca se anulam. K nós já sabemos que é positivo, não se anula. Mas nós temos que admitir que a f e a g nunca se anulam. Nós podemos fazer isso? Como nós estamos fazendo um procedimento heurístico, nós podemos. Nós estamos supondo, então, que nós tenhamos uma solução separável do tipo f de x vezes g de x, onde f de x e g de x nunca se anulam. Um procedimento heurístico não é um procedimento rigoroso. Ele é um procedimento do tipo, vamos trabalhando e vamos ver aonde nós vamos chegar. Então, se nós já fizemos a suposição de que a f e a g, de que a u é separável, nós vamos fazer uma suposição adicional de que f e g não se anulam. Então, nós vamos ter que 1 sobre k, g' de t sobre g de t é igual a f duas linhas de x sobre f de x. Afirmo que isto é uma constante sigma. Por que isso aqui é uma constante? Veja bem, o primeiro membro desta equação não depende de x. Pelo simples fato de que a função g não depende de x. A função g depende somente de t. Então, esse primeiro membro desta igualdade não depende de x, depende somente de t. O segundo membro da igualdade depende somente de x, porque f é uma função de x. Ele não depende de t. Então, o primeiro membro não depende de x, porque o g não depende de x. Por outro lado, esse primeiro membro tampouco pode depender de t,
Por que ele não pode depender de t? Porque ele é igual a uma coisa que não depende de t. Então, se o primeiro membro é igual a uma coisa que não depende de t, ele também não pode depender de t. Então, este primeiro membro ele não depende nem de x nem de t. Pelo mesmo raciocínio, o segundo membro, que é igual ao primeiro, não depende nem de x nem de t. Então, essas coisas aqui não dependem nem de x e nem de t. Como x e t são as únicas variáveis, eles não dependem de variável nenhuma. Então, esses membros aqui são iguais a uma constante, que nós vamos chamar de sigma. Isso, então, nos dá duas equações, separando essas igualdades. O primeiro membro igual a sigma e o segundo membro é igual a sigma. Então, o segundo membro igual a sigma nos dá a equação f duas linhas de x igual a sigma f de x. E o primeiro membro igual a sigma nos dá a equação g' de t igual a sigma kg de t. Nós obtivemos, então, essas duas equações, que são equações diferenciais ordinárias. Então, o método da separação de variável nos permitiu levar o problema de resolver uma equação envolvendo derivadas parciais para um problema de resolver duas equações diferenciais ordinárias. Então, nós vamos atacar cada uma delas separadamente. Vamos começar atacando a equação de cima. Então, vamos estudar a equação que vai nos dar a f, para depois estudar a equação que vai nos dar a g. Então, a equação que nós temos é f duas linhas de x igual a sigma f de x. Existem três possibilidades. Ou esse sigma é negativo, ou esse sigma é igual a zero, ou este sigma é maior do que zero. Nós vamos estudar essas três possibilidades separadamente. Então, nós vamos começar com sigma maior que zero. Se esse sigma for maior que zero, nós temos que f duas linhas de x igual a sigma f de x. Isso aqui vocês já estudaram no curso de equações diferenciais ordinárias. A solução para essa equação diferencial é f de x igual a uma constante vezes a exponencial da raiz de sigma vezes x mais um b vezes a exponencial de menos a raiz de sigma vezes x. Agora, nós vamos usar as condições de fronteira. Nas condições de fronteira, nos dão que esse f as condições de fronteira elas nos dão que a temperatura é igual a zero nas duas extremidades. Para o f igual a zero, para o f de zero e no f de L. Para a temperatura ser zero no ponto inicial, ali no extremo inicial da barra, f de zero tem que ser necessariamente zero. Porque se o f de zero não for zero, veja bem, a temperatura ela vai ser, a temperatura na extremidade ela vai ser U de zero t, o que vai ser f de zero vezes g de t. Se o f de zero for diferente de zero, então o g de t vai ter que ser zero para todo o tempo t, em qualquer instante t. Mas se o g de t for zero em todo instante t, o que nós obtivemos foi uma solução trivial,
que não é o que nos interessa. Se nós não quisermos uma solução trivial, nós temos que admitir que o g de t não é zero em todo instante. E para o g de t não ser zero em todo instante, o f de zero tem que ser zero. E da mesma forma na extremidade direita da barra, o f de L tem que ser zero. Então, aplicando isso aqui em cima, na f, substituindo zero, nós vamos obter que a exponencial de zero é 1, a exponencial de zero é 1 aqui também. Então, substituindo zero, fazendo f de zero, nós vamos obter que a mais b é igual a zero. E substituindo L, fazendo f de L aqui, nós vamos obter que a exponencial da raiz de sigma L vezes A mais a exponencial da raiz de sigma L vezes B é igual a zero. Então, aqui nós temos um sistema nas variáveis A e B. Naturalmente, 0, 0 é uma solução para esse sistema, é a solução trivial. Nós queremos mostrar agora que esse sistema é determinado, que ele possui uma única solução. É o que nós vamos fazer. Para isso, nós vamos recorrer ao determinante dele. O determinante dele é 1 exponencial de raiz de sigma L, 1 exponencial de menos raiz de sigma L. Esse determinante é exponencial de menos raiz de sigma L menos exponencial de raiz de sigma L. E esse determinante aqui é diferente de zero, porque esse raiz de sigma L é diferente de zero. Isso aqui só seria zero se raiz de sigma L fosse zero. E aqui nós teríamos 1 menos 1 igual a zero. Como isso não é o caso, já que nós estamos supondo sigma positivo e L também é positivo, porque é a posição final da barra, nós temos que esse determinante aqui é diferente de zero. Se esse determinante aqui é diferente de zero, então nós temos que este sistema aqui é determinado e possui, portanto, uma única solução, que é a solução 0, 0. Então, já que esse sistema nos dá apenas a solução trivial, nós temos que se o sigma for positivo, a única solução que nós temos é a trivial, ou seja, a temperatura igual a zero na barra inteira em qualquer instante. Se nós não queremos a solução trivial, então um sigma maior que zero não nos serve. O sigma não pode ser maior do que zero. Esse caso não nos interessa. Então vamos para a segunda possibilidade, que é o sigma igual a zero. Se o sigma for igual a zero, a equação que nós teremos é aqui igual a zero, não menor do que zero. Se nós tivermos o sigma igual a zero, o que nós vamos obter é f duas linhas de x igual a zero. Mas se f duas linhas de x igual a zero, vocês viram também no curso de equações diferenciais ordinárias que o f de x é um polinômio de primeiro grau. Ele é um ax mais b. Agora vamos usar as condições de fronteira. Novamente, nós vamos ter que f de 0 é igual a zero e que f de L é igual a zero. Fazendo f de 0 igual a zero, substituindo zero aqui, nós vamos obter que b é igual a zero. E substituindo o L, nós vamos obter que AL mais B é igual a zero. Bem, como B já é igual a zero, nós vamos ter que AL é igual a zero. Como nós sabemos que L não é zero, então o A tem que ser zero.
Então, novamente, nós caímos na solução trivial. Então, no caso de sigma ser igual a zero, nós caímos novamente na solução trivial. Então, para encontrar uma solução não trivial, nós precisamos de um sigma menor do que zero. Então, vamos agora tratar o caso sigma menor do que zero, que é o caso que nos interessa. Então, novamente, se nós temos um sigma menor do que zero, nós temos que f duas linhas de x é igual a uma constante negativa vezes f de x. Novamente, vocês aprenderam lá no curso de equações diferenciais ordinárias que a solução desse sistema é algo do tipo a vezes seno da raiz de menos sigma x mais b cosseno da raiz de menos sigma x. Se nós tivermos, por exemplo, uma equação do tipo f duas linhas de x igual a menos 4f de x. Então, seno de 2x satisfaz. A derivada de seno de 2x é 2 seno de 2x. A derivada segunda é menos 4 cosseno de 2x. Então, isso também veio do curso de equações diferenciais ordinárias. Agora, novamente, nós vamos utilizar as condições de fronteira. Fazendo o x igual a zero, nós obtemos que seno de zero é zero. E cosseno de zero é 1. Então, nós vamos obter isso aqui, some, aqui sobra simplesmente b. Então, nós vamos ter que f de zero é igual a b, f de zero é igual a zero, nós temos que b é igual a zero. E substituindo L, fazendo f de L igual a zero, substituindo L, nós vamos ter que a seno de raiz de menos sigma L mais b cosseno de raiz de menos sigma L é igual a zero. E como nós sabemos que o b é igual a zero, isso vai nos dar que a vezes seno de raiz de menos sigma L é igual a zero. Bem, se a vezes um seno é igual a zero, nós temos que ou a é igual a zero ou seno é igual a zero. Mas se o a for igual a zero, nós vamos ter a igual a zero, b igual a zero, caímos de novo na solução trivial. Se nós não queremos a solução trivial, nós temos que supor que o seno é igual a zero. Agora, se o seno de raiz de menos sigma L é igual a zero, então, o raiz de menos sigma L tem que ser igual a n vezes π para algum n. Nós temos infinitas soluções. Cada valor de n nos dá uma solução. Dividindo por L, porque nós queremos isolar, nós queremos saber quem é a raiz de menos sigma. Isolando o menos sigma, nós temos que a raiz de menos sigma é nπ sobre L. E nós temos com isso que o sigma, fazendo as contas, então elevando ambos os membros ao quadrado e depois multiplicando por 1, nós vamos obter que o sigma é menos n2π2 sobre L2. Então,
substituindo menos raiz de sigma na expressão que nós encontramos, nós temos que, para cada inteiro não negativo n, nós temos que o seno de nπ sobre L vezes x é um candidato a ser um f de x. Ou seja, para cada valor de n, nós temos um candidato a ser o f de x. Por que eu estou dizendo que é um candidato? Porque o procedimento que nós desenvolvemos foi um procedimento heurístico. Terminado o procedimento, é necessário verificar se aquilo realmente é uma solução. Então, temos um candidato a ser f de x. Ele fica guardado, e agora nós vamos tratar da segunda equação para obter quem são os candidatos a g de t. Então, agora, a equação que trata do g de t é g' de t igual a sigma k g de t. Mas nós já sabemos que o sigma é menos N2π2 L2. Certo? Esse t está errado aqui. Ele é N2π2 sobre L2. Ignora esse t. Resolvendo agora essa equação diferencial, então essa é uma equação diferencial simples lá do curso de equações diferenciais ordinárias, o g de t vai ser uma constante qualquer, vezes a exponencial de sigma kt. E isso daqui vai ser exponencial de menos N2π2 sobre L2 kt. Faltou o k aqui. Muito bem. Vai faltar o k dali em diante. Mas, bom, juntando os dois resultados, nós temos um candidato para f de x, temos candidatos para f de x e candidatos para g de x. Então, para cada valor de n, nós temos que seno de nπ sobre L x vezes a exponencial de menos N2π2 sobre L2 vezes kt é um candidato à solução. E mais do que isso, a equação do calor é linear. Linear no mesmo sentido que nós estudamos quando nós estávamos falando das transformadas de Laplace. Então, se nós temos aqui um conjunto de coeficientes, se cada um desses aqui é candidato à solução, o somatório desses aqui também vai ser um candidato à solução. Se cada um desses aqui for uma solução, então uma combinação linear das soluções também é solução. E para saber se de fato é solução? Para saber se de fato é solução, deve-se verificar. A verificação é simples. A verificação é simplesmente uma conta. Então, fazendo a verificação, verifica-se que de fato isso aqui esse candidato que nós obtivemos, esse candidato à solução, ele é de fato solução. Agora, nós já descobrimos candidatos. Nós temos aqui uma família de candidatos à solução, ou melhor, de candidatos à solução não. Nós temos toda uma família de soluções da equação diferencial. Vejam bem que nós não estamos afirmando que essa família de soluções aqui que nós encontramos, nós estamos afirmando que ela é exaustiva, que ela contém todas as soluções. Nós estamos falando que
tudo que está nessa família aqui é solução. E tudo que está aqui nessa família satisfaz a equação diferencial e satisfaz as condições de fronteira. Mas falta satisfazer a condição inicial. Então nós temos que... o nosso problema agora é saber se dentro dessa família de soluções, todo mundo nessa família satisfaz isso e satisfaz isso, nós queremos saber se alguém aqui dentro dessa família satisfaz também a condição inicial. Então, para satisfazer a equação, a condição inicial, quem é a condição inicial? É U de x0 é igual a f de 0. Nós vamos substituir o t igual a 0. Quando nós substituímos t igual a 0, nós temos que a exponencial de 0 é igual a 1. Então, os candidatos à solução, eles se tornam coisas dessa maneira. Somatórios de C1, ou seja, combinações lineares de seno de nπ sobre Lx, ou de nπx sobre L. Então, o nosso problema está resolvido se essa condição inicial f se puder ser escrita dessa maneira. Se essa condição inicial for algum membro dessa família aqui. Se o f de x for igual a alguma combinação linear de seno de nπx sobre L, com os diversos valores que n pode assumir. Então, se a condição inicial f puder ser escrita dessa maneira, o nosso problema está resolvido. Mas se a condição inicial, o f de x, não puder ser escrito dessa maneira, nós não conseguimos resolver este problema. O nosso método não deu conta de resolver o problema de valor inicial e de fronteira. Ele só deu conta de resolver se f de x puder ser escrito dessa maneira. Com isso, nós encerramos o trabalho de hoje, conseguimos resolver o problema, estudar o problema de maneira mais ou menos satisfatória, porque nós só conseguimos resolver se essa condição inicial tiver uma forma bem específica. E o nosso trabalho para outra semana, para o próximo material de apoio, vai ser justamente estender as possibilidades para essa f. As nossas possibilidades para o f de x, para a condição inicial, estão muito restritas. O nosso próximo trabalho vai ser justamente ampliar essa família de funções que podem ser condições iniciais. Então, uma ótima semana a todos e um ótimo trabalho.